Brasileiro procurado por tentativa de homicídio é preso pelo ICE de Massachusetts. Governo inaugura o maior centro federal de detenção de imigração da história do país. 150 brasileiros participam de campeonato mundial de Pokémon na Califórnia e vários sobem no pódio. Worcester, em Massachusetts, se prepara para celebrar a cultura brasileira com um festival gratuito. E rolou na Flórida, neste final de semana, uma grande competição de dança entre jovens brasileiros. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Olá. A Polícia de Imigração do setor de Boston anunciou a prisão de mais um brasileiro no estado de Massachusetts. Segundo informações do ICE, ele era um procurado da Justiça do nosso país por tentativa de assassinato. O Departamento de Execuções e Remoções do ICE divulgou a informação em uma conta em uma rede social. Na postagem, disse que a detenção de Rafael Alves de Medeiros foi feita em parceria com agentes do FBI, a Polícia Federal norte-americana. Em nota, as autoridades informaram ainda que o brasileiro tem um histórico criminal perigoso e que está aberto contra ele um mandado de prisão por tentativa de assassinato lá no nosso país. Não foi revelado em qual estado. A Polícia de Imigração disse também que Rafael estava na lista de procurados internacionais, mas que não se sabe como ele veio parar nos Estados Unidos, onde estava vivendo de forma irregular. Agora, Rafael está em uma prisão para imigrantes e aguarda processo de deportação. Ao chegar no Brasil, será entregue à Polícia Federal. E como o governo federal continua com as deportações em grande escala de imigrantes indocumentados, um novo marco foi alcançado neste final de semana. O governo Trump inaugurou o que chama de o maior centro federal de detenção de imigração da história do país. O espaço fica na base militar Fort Bliss, em El Paso, no estado do Texas, e vai atuar sob um contrato de mais de $1 bilhão com o Departamento de Defesa. A unidade possui 1.000 leitos, com previsão para expansão para 5.000 em 2 anos. Apoiadores da prisão para estrangeiros afirmam que ela ajudará a aliviar a superlotação em outras unidades. Além disso, vai servir como um centro de processamento, enviando imigrantes com ordens de remoção definitivas diretamente para seus países de origem em voos do ICE. Já críticos do projeto dizem que esse investimento bilionário deveria ser feito em outros setores importantes, como o da saúde. Em São Bernardino, na Califórnia, uma ação do ICE chocou e preocupou comunidades imigrantes da região. É que os oficiais atiraram contra um carro que fazia uma entrega porque o motorista não tinha status legal e se recusou a abrir a porta. What do you want? What do you want? No identification. 3 homens estavam entregando suprimentos no final de semana em São Bernardino quando policiais da Imigração Federal apareceram e ordenaram que saíssem do carro. Como o motorista, que é imigrante, e outros 2 passageiros se recusaram, os oficiais atiraram. Hey, you can't do that! Além do vidro quebrado, as marcas dos tiros ficaram na porta do carro. Eu estava pensando que as balas iam atravessar o vidro traseiro e atingir qualquer um de nós, disse Martin, que era um dos passageiros do veículo. O rapaz contou que o motorista era o sogro dele, um imigrante sem documentos que tem uma empresa de artigos de festa na região, tem casa e família e não possui histórico criminal. Ele está aqui há 23 anos. Sempre foi um homem trabalhador. Não há motivo para ele não ter conseguido o Green Card há muito tempo. Ele tentou muitas e muitas vezes. Sempre negaram, desabafou Martin. O tiroteio acabou acionando a polícia local, que quando chegou, deu de cara com os agentes do ICE e com o abuso de poder. Vários vizinhos também apareceram para defender o imigrante. Os oficiais não conseguiram prender o indocumentado porque não tinham um mandado de prisão. Eles prometeram voltar com a ordem judicial. Javier Hernandes, diretor executivo da Coalizão Interior pela Justiça dos Imigrantes, chamou a operação do ICE com tiros de intimidação e escalada de campanha de terror do governo. Ele afirmou que a população está pronta para resistir às investidas abusivas da imigração. This is not okay. We are not going to accept this as a new norm. A seguir, o governo brasileiro rebate acusações de práticas desleais em documento entregue hoje aos Estados Unidos. A capital do país terá reforço de tropas estaduais em meio a protestos contra a federalização.
Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Reserve Ship. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. Ei, deixa eu aproveitar aqui o intervalo rapidinho. Inscreve no canal, aproveita, deixa isso. E dá aquele like, por favor. O governo brasileiro entregou hoje à Casa Branca a resposta oficial à investigação comercial aberta pelos Estados Unidos. O governo Trump acusa o Brasil de práticas desleais que estariam prejudicando a economia norte-americana. O Itamaraty disse que criou uma força-tarefa para elaborar as respostas com precisão e também dados que comprovam a isenção do nosso país. Se as investigações concluírem que o Brasil cometeu práticas desleais, o governo norte-americano vai poder aplicar mais tarifas contra o nosso país. Esse documento foi protocolado na Embaixada Brasileira em Washington e entregue às autoridades norte-americanas. O julgamento vai acontecer nos Estados Unidos, mas a data ainda não foi divulgada. Entre os alvos da investigação estão o PIX, as tarifas chamadas de preferenciais, o etanol, a proteção à propriedade intelectual e também medidas anticorrupção. 3 estados republicanos estão enviando mais tropas da Guarda Nacional para Washington, D.C., em meio à polêmica da federalização da capital. A medida provocou uma onda de protestos no final de semana e questionamentos sobre a perda de autonomia da cidade. Virgínia Ocidental, Carolina do Sul e Ohio estão enviando cerca de 750 militares em apoio à medida de segurança de Trump. Atualmente, 800 soldados da Guarda Nacional já estão nas ruas atuando na chamada Operação de Embelezamento de Washington, D.C. A ação inclui a expulsão de pessoas em situação de rua, reforço nas batidas migratórias e aumento de prisões de bandidos. O governo afirma que a criminalidade na cidade está fora de controle, mesmo com os índices apontando queda de roubos, assaltos e mortes. Neste final de semana, ONGs e manifestantes foram às ruas protestar contra a federalização da capital e por violações de direitos civis. Pelo menos uma pessoa foi presa. No Oriente Médio, Israel diz que está finalizando os preparativos para a tomada total da faixa de Gaza. Enquanto isso, avança a nova proposta de cessar-fogo na região. O Hamas já aceitou o novo texto e Israel está avaliando. Vitor Larregina tem as informações. A proposta aceita pelo grupo terrorista Hamas foi apresentada por mediadores do Egito e do Catar. Segundo fontes da negociação, o texto é muito parecido com o que foi aprovado por Israel no mês passado. O acordo prevê a libertação de 10 reféns vivos e 18 corpos, uma trégua de 60 dias e a retirada parcial das tropas israelenses. O Hamas teria flexibilizado 2 demandas. Em vez de 200, o grupo terrorista pede agora a soltura de 150 palestinos presos. E admite uma zona de segurança de 1 quilômetro na fronteira com Israel, sob controle do exército israelense. Israel ainda não respondeu oficialmente à proposta. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que só tinha ouvido rumores na imprensa, mas declarou que o Hamas está sob uma pressão esmagadora. O governo e o exército israelense estão finalizando os planos da tomada de controle militar da cidade de Gaza. Netanyahu aposta na operação para conseguir libertar os reféns. O primeiro-ministro afirmou nos últimos dias que só voltaria a negociar um acordo que traga todos os 50 sequestrados de volta ao mesmo tempo. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. No próximo bloco, o furacão Erin ganha força e traz alertas de ondas gigantes para a costa norte-americana. E cresce surto da doença dos legionários em Nova York. Já são 101 casos e 4 mortes. O furacão Erin cresceu de tamanho e potência neste final de semana.
Ele segue costeando as ilhas do Caribe e provocando tempestades severas. O primeiro território norte-americano que foi afetado foi Porto Rico. Mais de 150 mil pessoas da região estão sem energia elétrica e áreas inteiras estão inundadas. O furacão Erin avança grande e poderoso, com ventos sustentados de 130 milhas por hora. O sistema já é considerado uma das tempestades de intensificação mais rápida da história do Oceano Atlântico. Em apenas 24 horas, ele pulou da categoria 1 para a categoria 5, que é a mais forte. Hoje está na categoria 4. Com sua rota em direção às Bahamas. Apesar da força, os meteorologistas reforçam que não há previsão de que a tempestade toque o solo do território norte-americano. Segundo o Centro Nacional de Furacões, o sistema deve chegar amanhã à costa das Bahamas e seguir subindo rumo ao norte pelo meio do oceano. Os impactos da passagem do furacão Erin vão começar a ser sentidos no meio da semana aqui no estado da Flórida, principalmente nas cidades próximas do mar. A previsão de tempestade no condado de Martin. Até pelo menos quinta-feira, há alertas para ressaca e ondas que podem chegar a 12 pés. Porque teremos correntes de retorno, ondas gigantescas, muita atividade de trovões, chuvas, tempestades, podendo inclusive causar muito alagamento, e principalmente Carolina do Norte e Virgínia estão com as suas praias em alerta máximo pelas autoridades, porque parte dos ventos do furacão chegarão até estes locais. Na Carolina do Norte, a previsão é que o furacão fique a 800 milhas de distância da costa. No condado de Dare, onde ficam as ilhas Hatteras, ainda predomina o sol, mas as autoridades já dispararam ordens de evacuação. We needed to get the visitors and get our public out of there before those events occurred, and then, when the water subsides, at the end of the week, then we can bring them back as things are safe. A NOAA também está de olho em um sistema que está agora mesmo em formação lá em Costa Verde, na costa da África, com 50% de chance de se formar um novo furacão, e este sim preocupando a Flórida por um possível landfall, por um possível toque com o continente e com o estado da Flórida. Hora da previsão do tempo, vamos checar as temperaturas previstas para amanhã. Boston, amanhã, previsão é de bastante sol. Nova York, sol entre nuvens, pancada de chuva isolada na capital do país. Em Charlotte também tem chuva prevista e o sol lá nem aparece. A situação é parecida em Atlanta, com mínima de 77. E na Flórida, o sol já começa a ser encoberto pelas nuvens em absolutamente toda a região. A máxima não passa de 94. Houston, a gente tem sol entre nuvens também, mas a máxima por lá é de 100 graus, bastante calor. Brownsville é 102. San Antonio, a temperatura baixa novamente para 100 graus, bastante calor também nessa área. Phoenix, sol vai brilhar forte o dia inteiro, 110 de máxima, mínima de 90. Las Vegas não tem nuvens nessa região também, máxima de 109 graus, mínima de 86. Salt Lake City, sol brilhando, máxima de 100 graus. Agora a gente fala do surto da doença dos legionários em Nova York. É que o número de infectados saltou para mais de 100 e mais uma morte foi confirmada. As autoridades de saúde da cidade afirmaram que já são 4 mortes devido a essa grave e rara infecção pulmonar bacteriana. O surto teria sido causado a partir de torres de resfriamento em prédios do centro do Harlem. O sistema funciona através de um dispositivo instalado no telhado que libera uma névoa de ar no resfriamento do edifício. Se a água interna ficar muito quente, estagnada ou não for adequadamente desinfectada, a bactéria Legionella pode crescer e adoecer as pessoas que a inalarem. A primeira contaminação foi detectada em 25 de julho. Hoje, menos de um mês depois, já são 101 casos confirmados em Nova York. A doença do legionário é rara e perigosa, mas tratável com antibióticos. Os sintomas são parecidos com os da gripe. E isso é um risco porque o infectado pode ter a doença agravada sem nem perceber e sofrer consequências graves. She can't swallow, we still have issues going on. She has to go to rehab. A irmã da Denise contraiu a bactéria e segue internada, enfrentando uma dura batalha contra a doença. You would think that those things would be maintained. A Nicole também ficou doente, mas já teve alta. O filho dela continua internado em estado preocupante, assim como outras 2 dúzias de pessoas que seguem hospitalizadas.
the fact that 12 cooling towers tested positive, there's really no excuse for that. O advogado Jory Lange, que representa 31 vítimas, diz que os proprietários dos prédios devem ser responsabilizados. Um novo estudo revelou que o ar que a gente respira dentro de casa e no carro pode esconder um risco invisível e silencioso, o excesso de microplástico. Dados apontam que os índices desses micro-organismos são maiores em ambientes fechados e isso pode afetar órgãos vitais e ser até fatal. As pessoas podem estar inalando mais microplástico dentro de casa do que na rua, sem ter a menor ideia. Um estudo científico publicado na revista PLOS ONE revelou que o ar de ambientes fechados pode conter até 70 mil partículas de microplástico por dia, o que representa uma exposição 100 vezes maior do que se imaginava. Essas partículas, muitas vezes invisíveis, são resultado da degradação de objetos plásticos do dia a dia, como móveis, cortinas, carpetes, roupas, embalagens e até painéis de carros. E se houver animais domésticos, a situação pode ser ainda mais crítica, por causa do atrito constante com tecidos e superfícies plásticas. Mais de 90% dos microplásticos detectados têm menos de 10 micrômetros, um tamanho minúsculo e imperceptível a olho nu, mas ideal para penetrar profundamente nos pulmões e atravessar barreiras biológicas do corpo humano. Já foram encontrados em órgãos como sangue, fígado, placenta, cérebro e até no coração. Especialistas alertam que essas partículas podem estar associadas a problemas respiratórios, distúrbios hormonais, infertilidade, doenças cardiovasculares e até câncer. E o risco aumenta à medida que os microplásticos se tornam menores, os chamados nanoplásticos, que ainda não podem ser detectados com precisão. A orientação dos pesquisadores é reduzir o uso de plásticos descartáveis, evitar aquecer alimentos em embalagens plásticas, preferir recipientes de vidro ou metal e manter ambientes bem ventilados. A exposição contínua a microplásticos exige medidas urgentes de controle, pesquisa e vigilância. A seguir, Worcester, em Massachusetts, vai preparar uma celebração da cultura brasileira com um festival gratuito. E a gente mostra como foi uma grande competição de dança entre jovens brasileiros na Flórida. A companhia Air Canada enfrenta um grande desafio com a greve dos comissários de bordo. Os mais de 10 mil funcionários paralisaram os serviços na semana passada, após meses de negociações fracassadas sobre um novo contrato. A greve levou ao cancelamento em massa e a um caos nas viagens, incluindo para os Estados Unidos. Ao menos 100 mil passageiros foram afetados durante o fim de semana. Diante do cenário preocupante da maior companhia aérea do Canadá, o governo ordenou que os comissários de bordo voltassem ao trabalho até a tarde de domingo. Mas isso não aconteceu. Apesar da empresa ter retomado as operações, os líderes sindicais disseram que a greve continua. O Brasil foi um dos grandes destaques da competição mundial de Pokémon que aconteceu neste final de semana na Califórnia. Vários jogadores do nosso país subiram no pódio e conquistaram títulos em diferentes categorias. Mais de 2.700 competidores de mais de 40 países se reuniram na Califórnia para disputar títulos nas 4 principais categorias: TCG de cartas, VGC de videogame, Pokémon Go e Pokémon Unite. O Brasil levou uma delegação de peso, 154 jogadores que se classificaram para esse Mundial. Meu Deus, chegou? Temos o campeão! É o Beelzeboy! Temos o campeão mundial! É o Beelzeboy! O nosso país fez história na modalidade Pokémon Go, com 2 brasileiros no pódio global. Lucas Silva, que usa o nome de batalha de Beelzeboy, conquistou o título mundial, ficou em primeiro lugar com uma estratégia impecável e domínio técnico. Um grande mestre Pokémon, Beelzeboy! Já o mineiro Everton Malvese, conhecido como Harjef, garantiu o 3º lugar na mesma competição. Eu ainda preciso de um tempo para processar tudo, mas ao mesmo tempo que eu fico um pouco triste porque eu queria muito que a região Latam tivesse um campeão, primeiro campeão do mundo Latam,
Eu fico muito feliz de ter conseguido representar tão bem, sei que deixei muita gente orgulhosa, muita gente feliz com esse resultado e eu também estou muito feliz. Então ainda está um mix de sentimentos, mas com certeza muito orgulhoso, muito feliz de um objetivo bem alcançado e concluído. No TCG Sênior de cartas, o paulista Gabriel Fernandes foi vice-campeão mundial depois de uma final disputadíssima. Outros jogadores brasileiros ainda conquistaram títulos menores. O evento durou 3 dias, com transmissão global e anúncios exclusivos da franquia. Os brasileiros levaram até $30 mil em prêmios. Em 2026, o Mundial será em São Francisco, também na Califórnia. A comunidade brasileira em Massachusetts se prepara para celebrar a nossa cultura em poucos dias. Vai rolar na cidade de Worcester o Brazilian Festival, tudo gratuito. A Giovanna Locatelli tem os detalhes. O evento já está em sua 10ª edição e deve reunir a comunidade brasileira de Worcester e região no Institute Park, centro da cidade. O Brazilian Festival of Worcester acontece dia 14 de setembro e tem o objetivo, além de celebrar o mês da independência do Brasil, também fortalecer o comércio brasileiro e oferecer um dia de lazer para as famílias da nossa comunidade. Na programação do evento tem música, dança, entretenimento infantil, artesanato e barracas com produtos artesanais e uma grande variedade de comidas típicas brasileiras. Entre os expositores está o Consulado-Geral do Brasil em Boston, que vai prestar informações e orientações sobre a emissão de documentos e tirar dúvidas da comunidade. Será um dia assim super divertido, um evento familiar, onde nós teremos aqui muitas atrações para todos, tanto os adultos quanto para as crianças. Muita música, atividades infantis, trenzinho, pula-pula e muita comida gostosa. É um dia de lazer para você estar reunido com sua família aqui em Worcester, no coração de Worcester. E o evento é gratuito, entrada free. A gente aguarda vocês aqui no Institute Park a partir das 10 da manhã. Nós estaremos fazendo o hasteamento da bandeira e comemorando a independência do Brasil em grande estilo. O festival tem entrada gratuita e acontece das 10 da manhã às 6 da tarde e será realizado no Institute Park, que fica na 140 Salisbury Street, em Worcester. Aí fica o convite para a comunidade brasileira de Massachusetts. E neste final de semana aconteceu em Boca Raton, na Flórida, o Mega Dance, que é promovido pela Força Jovem da Igreja Universal, um programa social que existe há mais de 40 anos. É uma competição internacional de dança e música que acontece em diversos países. Mais do que um espetáculo, o evento tem como objetivo promover a inclusão social e valorizar os talentos artísticos. Um domingo de muita energia, cores e ritmos diferentes. O Black Box Boca Raton, em poucos minutos, ficou assim, lotado, e virou palco de um verdadeiro espetáculo, o Mega Dance Musical 2025. O evento foi realizado por mais de 100 jovens, todos da YPG Flórida. E a gente tem visto hoje, temos vivenciado hoje a juventude perdida, e eventos como esse, o trabalho do Grupo Jovem, não só através de eventos, mas temos o trabalho social de ajudar jovens que sofrem com ansiedade, com depressão, com automutilação. Essa é a base principal do Grupo Jovem. Seis grupos se apresentaram, mesclando filmes, dança, música, atuações e figurino de impressionar. Foi uma tarde de muito trabalho para os jurados. A qualidade das equipes estava muito alta. A competição estava totalmente acirrada, difícil de escolher, todos, excelente. Desde produção, desde até maquiagem, tudo, a gente pode ver. Teve até inclusão, achei muito bacana. Perfeito, show, top. Depois de 3 horas de apresentações intensas, veio o tão esperado resultado. A tribo de Levi foi bicampeã pelo 2º ano consecutivo. Eles venceram com uma performance que fez a plateia viajar no tempo e na fantasia.
Eles usaram como inspiração o filme Aladdin, que foi adaptado para a realidade dos jovens. Eles mostraram, através da música e da dança, que o egoísmo, a ganância, a impulsividade podem ter consequências graves, como isolamento, depressão, raiva e vazio profundo. Mas depois de muito drama, a revelação de que tudo não passou de um pesadelo, que o jovem ainda poderia mudar o futuro. Então, o coração fica acelerado, só a gente sabe o tanto que a gente se esforçou, ensaios. Foi assim, o ano passado a gente ganhou, então a gente queria ver algo diferente, sabe? A gente queria permanecer com aquele título de campeão, mas a gente também sabe que as outras as companhias de danças, são uma ameaça, né? Então, assim, foi muito esforço e a gente se sente, assim, muito realizado. O Megadance já teve outras edições de sucesso, mas esse ano surpreendeu. Novos ritmos, cenário colorido e um público mais participativo do que nunca. Muitos desses jovens que se apresentaram nessa tarde carregavam dentro de si vergonha, vários traumas, vários complexos. Então, quando eles se apresentam em público e mostram não apenas o talento, mas cada apresentação foi um verdadeiro espetáculo e todas as apresentações tinham uma finalidade, um objetivo, levar o jovem a se aproximar da fé, porque a música influencia, a dança influencia, e através da dança e através da música, estamos influenciando os jovens. E uma vez por ano a gente tem o Megadance, então temos vários eventos, mas o Megadance é um dos principais. Então a gente vem começa a organizar 6 meses de antecedência, aluga um espaço desse maravilhoso aqui, cabe mais de 300 pessoas e lotado. E na hora que termina isso aqui, a gente já começa a pensar no tema do ano que vem, né, mais jovens, que assim que eles participam, outros amigos vêm, a família, aí todo mundo encanta, quer trazer os netos, os sobrinhos, e vai aumentando a família, a gente só vai aumentando o tamanho do teatro, né? Mas a gente já começa a pensar. O Megadance 2025 marcou a memória de quem esteve presente. Um domingo que mostrou que a dança é capaz de unir, emocionar e transformar. E tudo isso com o apoio da Record Américas. O Megadance foi mais uma oportunidade que a Record Américas teve de mostrar aqui a força da Record, como você bem falou, sendo a única emissora brasileira com uma sede aqui nos Estados Unidos. Então, estar perto da nossa comunidade é aquilo que aquece o nosso coração, é aquilo que nos move, é o nosso propósito, o nosso objetivo aqui nos Estados Unidos. Muito legal. Bom, o Jornal Américas no Ar de hoje está terminando. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima edição. Até lá. Até.